Ouvintes da Rádio ao Domingo, mais uma semana, estamos novamente na vossa companhia com um momento de inspiração, aqui na antena da Rádio ao Domingo, às segundas-feiras depois das 22 horas, com a Maria do Céu e comigo o Fernando Serrão. Vamos hoje encetar um tema novo, vamos pugnar aqui por uma vida feliz a dois, não é? Temos aqui 12 mandamentos para uma vida feliz, que é aquilo que afinal de contas todos almejamos. Eu diria, mandamentos na religião católica são a pedra basilar da nossa forma de viver. Eu acho que aquilo que nós vamos dizer são verdades universais para se investir ou para se pensar na relação que nós temos a dois. Isto significa marido, mulher, mas também significa pais, filhos e por aí fora. Isto tem muito a ver com os programas, com os dois programas anteriores em que nós falamos sobre a importância de ser amáveis connosco próprios. E uma das coisas que mais me impressiona nos dias de hoje é a falta de consciência que nós temos de nós próprios, a falta de consciência. E isto é muito complicado, porque viver de forma consciente e desperto é uma coisa que dá muito trabalho e tem a ver com vermos-nos de forma igual e de pensar que não somos os melhores, nem as melhores bolachas do pacote, em que há muitos pacotes e muitas bolachas e toda a gente tem a sua razão e toda a gente tem a sua verdade. E nós aqui temos que nos encaixar e temos que nos encaixar em algo que é muito importante e cada vez mais vital na forma como vivemos, é termos princípios e valores de vida. Queridos ouvintes, se perguntamos aos nossos jovens quais são os princípios de vida que regem os seus passos, eles não vão saber responder. Nós vivemos num momento, desculpem, isto que é uma coisa brutal para quem tem filhos, vivemos num momento em que só é importante ter 18 ou 19 para entrar na faculdade. As crianças, os adolescentes estão só preparados. E o que é que se passa nas aulas? É mesmo, não importa nada. Não importa a sacanagem, não importa fazer rasteiras, não importa a parte humana, não importa nem pouco mais ou menos a parte de cidadania, apesar de haver educação para a cidadania. Porquê? Porque é importante formar os meninos para terem 18 ou 19 para entrar na faculdade. Porque, na verdade, a entrada na faculdade nos dias de hoje é escandalosa. Hoje, se um aluno não tem 18, ou 18 e meio, ou 19, não entra no curso numa pública. E isto é escandaloso, pronto. Mas isto é só mais um exercício. Só para chamar a atenção, nós não podemos fazer isso incentiva a competição depois, não é? Incentiva a competição, incentiva toda aquela parte que não é ser amável connosco próprios, é só até sacanear o outro, porque o outro pode ocupar a nossa vaga e até pode ser melhor que nós. Então vamos anular o outro para que o outro não seja tão bom como nós. Ou seja, isto já é aquela parte que eu acho que, honestamente, os professores, as escolas e por aí fora que deviam estar realmente atentos, e há uma disciplina chamada Educação para a Cidadania, em que realmente se deviam tratar destes temas e não de outros temas. Relativamente às nossas verdades universais sobre a forma de nós estarmos numa relação, e pode ser a dois, já disse a dois, com os filhos, com toda a gente, é fundamental para termos uma vida com maior qualidade, com bem-estar, sem dramas, ou então ter mas vamos lá. Vamos lá, então, vamos lá aos mandamentos. Fundamental, queridos ouvintes, e é o que mais falta neste momento, por aquilo que eu vejo, é a empatia. Se você não se consegue colocar na roupa do outro, se você não consegue calçar o sapato do outro e de perceber as nuances, os desesperos, as dores, os ressentimentos, os rancores, ou a falta de amor, ou a falta de não sei o quê, você nunca vai ter uma discussão saudável na resolução de alguma coisa que surge. Uma pessoa não empática é uma pessoa que vai estar sempre num patamar ou que está fantástica, ou que todas as pessoas falham e que todos os outros são os parvos e são os burros, porque a pessoa que está certa. As pessoas que não têm empatia são aquelas que estão constantemente a criticar os outros, porque quando se tem empatia até se percebe que o outro que faz o que pode, até porque se percebe que o outro, no contexto e na conjuntura que tem, não pode fazer melhor.
E depois também tem a ver com a diferenciação e com a falta de humanidade que nós muito podemos ter. Mas esta falta de empatia também tem a ver com o nosso planeta, tem a ver com tudo, com os animais, tem a ver com tudo aquilo que faz parte do nosso planeta e da vida como a conhecemos. E se nós entendermos que a dor é complicada, que nós passamos todos por processos de sofrimento e que até conseguimos ultrapassar de forma positiva, nós vamos ser melhores seres humanos. E esta melhoria vai ser que alguém pode ter um desabafo brutal e nós vamos aceitar o desabafo da pessoa como é, com o cuidado, porém, de não pegar nesse lixo que foi dito e trazê-lo para cima de nós. Porque é muito importante, nós muitas vezes, ao permitir e termos muita empatia, nós permitimos que o lixo que as outras pessoas, como somos empáticos e como percebemos e como calçamos os sapatos dos outros, as pessoas pensam que podem descarregar o lixo todo e podem-se ir embora porque o lixo foi descarregado. Não é bem assim. É aquela coisa de estabelecer limites. Nós somos empáticos, sim, mas não somos aqui sacos de boxe. Ou seja, as coisas têm que ser entendidas como esse é um problema que se vai resolver, mas não é o meu problema. Eu aceito, compreendo, respeito e ajudo, mas não é meu. E é isto que nós temos que estabelecer em termos de limites. Empatia, sim, mas na forma em que você pode ser genuíno, compreensivo, amigo, respeituoso, tudo com outra pessoa. Mas não vai pôr algo que é de uma pessoa em si mesmo para você. Em vez de ter um problema, fica com 2, 3 ou 4 problemas. Porque depois, como não é seu, você nem sabe o que é que há de fazer para resolver um problema. Isto não é empatia. Isto já é comiseração, isto já é a deixar andar, isto já é cobardia. E entretanto, não é? Porque isto já é medo. Não, nós aceitamos sim, mas com aquela ideia de que, ok. E é importante nesta questão da empatia nós sabermos que temos os nossos limites. E que também somos seres humanos e que estamos aqui para viver, mas não é para ser nem enxovalhados, nem maltratados, nem por aí fora, porque é aquela coisa que é importante. Muito bem, segundo o mandamento, dialogar e comunicar, o diálogo também é muito importante e a comunicação é muito importante com duas pessoas, porque, enfim, costuma-se dizer que é falar que as pessoas se entendem, não é? E nós estamos a falar que isto são as verdades universais das relações felizes. Às vezes não queremos contar, não é? Sabem o que é que eu acho? É que nós não sabemos dialogar, nem muito menos comunicar. Nós passamos a vida toda a sermos fantásticos para as pessoas que são longe de nós. E somos fantásticos para os nossos amigos e para aquelas coisas, até para as redes sociais. Mas para os nossos queridos, para quem ou com quem nós deveríamos ser os melhores de todo, nós não somos. Nós reviramos os olhos, nós cansamos-nos, nós impacientamos-nos porque são aquelas coisas. Isto não tem a ver com empatia, isto tem a ver com a falta total de empatia, porque dialogar e comunicar não é, e depois tem o princípio base, não é dialogar e comunicar com sacanagem, com falta de educação, com nomes feios, com atitudes de rudeza e por aí fora. Queridos ouvintes, o que é que acontece? Nem é com sinais ridículos que eu vejo por aí, e eu também tenho, não é? Porque toda a gente, se alguém vai ter uma conversa complicada para nós colocamos logo os filtros todos de defesa e atacamos com tudo. Queridos ouvintes, atacamos de tudo, de toda a forma. A nossa falta de empatia limita a nossa capacidade de ouvir. E nós, com uma vírgula, nós fazemos já uma cena completa para atacar uma vírgula. E nem ouvimos a frase toda. Porque já sabemos que vamos ter alguma conversa que não vamos gostar. Mas, acima de tudo, nós devemos ter empatia para perceber se aquela pessoa está com um problema, nós, simpaticamente, devemos permitir, aceitar e compreender que a pessoa tem um problema. A pessoa fala do problema. O que é que eu considero? Eu sei que aquilo que vou dizer é muito suscetível de críticas, mas é a minha ideia. Quando alguém tem um problema, essa pessoa deve ter o tempo de antena ouvida e não se deve nem reagir, nem responder. A pessoa tem um problema. Se nós tivermos que responder a esse problema,
vamos fazê-lo no dia seguinte. Vamos digerir, colocar o ego negativo, as emoções negativas, os pensamentos negativos e vamos permitir que aquilo que foi dito, que foi ouvido, seja digerido para ter uma melhor resposta. Nunca no segundo, nunca no minuto, nunca na hora seguinte. Eu sei que aquilo que estou a dizer é muito complicado, mas experimentem. A pessoa fala e diz, ok. É o que diz o povo, deixar a poeira assentar. Deixar a poeira assentar. Oh, meu Deus, não há nada melhor, isto é fantástico. E nós há muito tempo que estamos para fazer um programa sobre a arte da comunicação. Porque é uma arte. Isso está mais saber comunicar. Não, isto eu acho que dava tema para um ano inteiro. Mas, queridos ouvintes, saber comunicar, nós cada vez mais não comunicamos, nós cada vez menos sabemos comunicar. Menos, porque estamos tão dentro dos nossos dramas, das nossas coisas, da nossa bolha, que olha, Maria do Céu, isso percebemos é como ao terceiro ponto, é como o afeto. Demonstrar afeto também não sabemos muito bem às vezes. Eu acho que demonstrar afeto, eu acho que é mais fácil demonstrar afeto do que saber comunicar. Não sei. Também não. Ok. Eu acho que nós deveríamos ser afetuosos. Isto tem a ver com eu gosto de ti, não deixar para amanhã. Saber, por exemplo, na relação a dois, é muito importante perceber que nós encontramos aquela pessoa num momento em que não estávamos à espera, do nada, e que sem preparação, nem com roupa, nem com discursos feitos, apareceu de nada, e que essa pessoa fez a diferença na nossa vida. E nós, com o nosso comportamento todos os dias, damos cacetadas, damos alfinetadas, damos machadadas nessa pessoa, e se nós formos atrás ao momento em que a pessoa se conheceu, nós vamos valorizar muito mais a pessoa que é. E este afeto tem muito a ver com a nossa forma de estarmos connosco próprios. Se formos amáveis, se formos simpáticos, se nos reforçarmos, se nos aceitarmos, se não nos criticarmos e se não nos rejeitarmos o tempo todo, o que é que vamos estar? Vamos estar muito melhor connosco próprios. Vamos ter uma atitude proativa na vida e proativa na nossa relação e vamos perceber. E depois a energia que vai existir é muito mais fluida, saudável. E depois há uma coisa que é muito importante nesta questão do afeto, é deixar de viver com estereótipos. A felicidade permanente, o bem-estar sempre, quem não está naquela coisa de sorridente e alegre, não está bem, por favor. Eu ouvir isto, eu fico maluca, queridos ouvintes. Ninguém está assim. A vida não existe dessa forma. Eu não vou fixar na vida de X, Y ou Z, porque a vida de X está cheia de sobressaltos como a minha está. E por isso eu não vou ter um ídolo ou vou ser uma fã incondicional de alguém que ainda por cima isso é toxinas para a minha vida e para a minha relação, comigo e com os outros. Uhum. Por isso, nós temos que ter algum cuidado. E depois há uma coisa fantástica, que muitos casais, muitas vezes, até fazem isto quando as coisas começam esta parte difícil de comunicar e dialogar e de mostrar afeto, vão a um terapeuta de casal. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Por favor, procurem um terapeuta de casal com currículo porque é muito importante. Eu já fui a que é uma verdadeira, eu acho que foi a coisa mais anedótica da minha vida. Por isso, queridos ouvintes, quando vocês acharem que precisam de um terapeuta de casal, peçam o currículo, porque é muito importante. Ir a um terapeuta de casal porque sim e porque nos vai ajudar, muitas vezes só prejudica. E tem que ser, percebem o que eu estou a dizer? Às vezes vamos procurar soluções quando não é alguém que nos vai dar, somos nós que as temos que encontrar entre nós. E eu sei que muitas vezes é preciso um mediador, mas é preciso escolher o mediador. Porque não vamos causar mais problemas àqueles que já existem, ou então até desmembrar alguma coisa que já nem existe. Ou então, em vez de ir lá, podemos ir ao ponto 5, que é sonhar a relação. Ou seja, criar as bases sólidas. Se nós formos atrás no tempo, queridos ouvintes, e nos lembrarmos do momento em que conhecemos a pessoa, no momento do nada, e o que é que essa pessoa nos fez sentir, o que é que provocou, o que é que nos levou a fazer, depois de muitos anos e continuar a fazer,
Nós estamos a sonhar e estamos a reviver algo positivo com imagens positivas. Não há histórias só com momentos altos. Pelo amor de Deus, a vida não é assim. Há momentos altos e momentos baixos e aquela coisa de que... Senão também era um bocado monótono, não é? Só que grande chatice, quer dizer, pelo amor de Deus, eu acho que nem numa dimensão superior há essas coisas, porque há sempre desafios, há sempre coisas para melhorar. Mas eu acho que ter uma relação a dois é das coisas mais fantásticas do mundo. Agora, o que nós não valorizamos, o que nós não investimos é na qualidade dessa relação a dois. E sonhar com a relação é sonhar com aquilo que nós, eu digo mesmo, sonhar com com os momentos altos da nossa relação para alimentar, para solidificar e para nos orientar nos passos a dar a seguir. E se nós tivermos isso tão presente na nossa vida, nós vamos ter mais paciência, mais capacidade para dialogar, para comunicar e vamos ter muito mais cuidado ao comportamento que temos ou à falta de afetos que demonstramos. E, por exemplo, também para avaliar a importância das coisas. Avaliarei, queridos ouvintes, muitas das vezes... Ou seja, não dar muitas vezes importância a coisas não dar importância nenhuma. Não, e é assim, se nós colocarmos aquela ideia que eu disse, a pessoa fala e nós damos 5 minutos, vamos respeitar, aceitar, ouvir, compreender o que a pessoa está a dizer, porque a indiferença não resolve nada, aceitar, ouvir, essas coisas todas, mas nós não devemos nem responder, muito menos reagir. Porquê? Essa pessoa precisa. Agora, se você alimenta uma cena que não existe, você torna uma cena num drama para um dia, em amoadices, em bocas, pela por aí fora, que não dê importância às coisas, ou dê importância... Até porque há coisas que são coisas pequenas, não é? Sim, há coisas... Só que depois no meio da discussão tornam-se coisas maiores, não é? Porque depois vão-se buscar outras coisas, não é? Não, vai-se sempre buscar aquelas coisas mal resolvidas. Pronto, e depois todas aquelas coisas dos ressentimentos, da culpa, dos arrependimentos. Queridos ouvintes, isto tem a ver com a questão do perdão. Pelo amor de Deus, liberte-se disso, porque isso é pior que um cancro. Vai bloquear, limitar a sua vida para sempre e vai realmente diminuir a sua capacidade de valorizar aquilo que tem. Porque, queridos ouvintes, outra coisa brutal. Alguém valoriza a pessoa que está connosco o dia todo? Alguém valoriza? É que uma pessoa vai para a rua e somos os máximos, é para se fantasma. Mas o mais importante é que a pessoa que esteja ao nosso lado que diga, epá, então, fixe, que tal? Foi bom. A pessoa é boa. Agora, nós acabamos por deixar de investir. Nós achamos que as pessoas que estão ao nosso lado, que são garantidas. Nada na vida é garantido. Tem a ver com dizer eu gosto de ti, tem a ver com dizer com os afetos, não deixar para amanhã nunca, do perdão do ontem, você perdoar agora, neste momento, de verdade. E porquê? Porque você está a fazer o melhor, a investir na sua relação. E eu acho que nós cada vez investimos menos naquilo que temos, porque vamos procurar outras coisas, porque aquilo que temos, entretanto, já é tão garantido que não nos interessa. Eu acho que com isto dá para fechar o programa. Pronto, vamos passar à frente o respirar fundo e acalmar-se, porque já falámos disso anteriormente, que é reter a impulsividade, já falámos disso e não anteriormente. E é aquilo que nós estamos a dizer, aceite, compreende, respeite, mas não fique com o lixo para si. Se não ficar... E perceba que aquela situação não é pessoal, não é contra si, é a pessoa que sente, mas que se você não estivesse ali, era outra pessoa qualquer. Por isso, não leve isso de forma pessoal e você vai ver que o respirar, que o não reagir vai melhorar muito a sua forma de estar na relação. O 7º ponto também está englobado, não olhar para as discussões como guerras, porque não são... Sim. Ou melhor, não as transformarmos nisso. Mas vamos ter que falar. Queridos, desculpem lá. Não as transformarmos nisso. Desculpa, isto aqui é mais forte que eu. Vocês sabem que eu e o Fernando e o Celso somos contra as discussões. Nós achamos que as discussões para discutir um problema são pior que uma chiclete num dia bolorento. Não resolvem. E o problema é a sacanagem. Desculpem, eu gosto do termo sacanagem. É giro. E a falta de educação e os insultos e o baixo nível das discussões. Desculpa lá, eu acho que isto é um bocado transversal. Para quê? O que é que se ganha com isso? Só isto. Não é uma solução. Não, isto é um problema. As pessoas que o fazem acham que é uma solução. Mas isto é um problema.
Exatamente. Isto é um problema. E quando nós não definimos os tais limites que nós falamos nos outros programas, nós permitimos este tipo de lixo a sair. E este tipo de lixo, primeiro, não tem reação e muito menos uma resposta, nem dias a seguir. Por isso, cuidado que nós olhamos muito para a forma até como os outros reagem e para as discussões, e muitas vezes não vemos que fazemos o mesmo, e é tão triste e é deplorável porque depois as pessoas não têm a consciência do mal que estão a fazer uma à outra por situações que não fazem sentido. Cultivar a confiança e o amor. Eu acho que quando... Bem na sequência? Sim. Tem a ver também com gostar de si mesmo, tem a ver com crescer como um bom ser humano. E esta questão de crescer como um bom ser humano, para muita gente não faz sentido, porque vamos morrer, não sabemos o que é que vai acontecer depois, deixa-me aproveitar o que existe neste momento. Tudo bem, é aceitável. E eu é que tenho aquela coisa que vou para a cama e tenho os meus 5 minutinhos antes de adormecer e que penso, faço aqui um resumo do meu dia e que vejo o que é que aconteceu bem e o que é que aconteceu de mal e como é que eu me comportei em determinadas situações. E eu acho que é importante, porque isto é viver de uma forma a não sair daquilo que é importante para mim, a perceber onde é que eu falhei, a pedir desculpa e a perceber onde é que os limites foram ultrapassados. A base da nossa vida e da nossa relação com o outro ou com os nossos filhos é a confiança e o amor. Aquilo que eu, relativamente às minhas filhas, eu faço, e elas já estão grandes, mas eu quero e faço e invisto para ser o ombro que elas procuram em primeiro lugar. Quando estão mal, quando estão bem, a pessoa a quem recorrem. Mas isso não acontece do nada. Eu sou uma mãe presente, inclusiva, às vezes exagerada, porque eu quero estar presente. Mas isto implica muito investimento da minha parte. Porque é muito mais fácil, muitas vezes, ir à minha vida e pensar que elas... Isso tem a ver com o ponto 9, é amar e respeitar, já agora. Claro! Mas porque elas, independentemente do tempo, da dimensão, serão sempre as minhas filhas para sempre. É algo que será nosso, eternamente. Aqui, no outro lugar, porque é sempre. Então eu tenho que investir o melhor que eu tenho, e o melhor que eu tenho é a minha confiança e o meu amor incondicional para elas. E é estar lá, ou não estar, ou saber que elas em qualquer momento, ou em qualquer lugar do mundo, eu vou estar sempre com elas. Por isso, é daquelas coisas que é para sempre. E numa relação entre marido e mulher, o amor e a confiança são investimentos. São investimentos. Nós podemos ter outras solicitações, podemos ter a nossa agenda, mas nós deveríamos ter os nossos 5 minutinhos diários para cultivar a confiança e o amor. Agora, eu acho que as pessoas não estão nem aí. E acreditam que as coisas estão mais ou menos garantidas. E até dão muitas vezes... sei lá, nem sei o que dizer, até dão umas alfinetadas, até desvalorizam a importância que tem a confiança e o amor, porque sem isto não há uma boa relação. Pode haver uma cena qualquer, mas não é uma boa relação. Avancemos para o encorajamento e para a motivação também. Para mim, queridos ouvintes, para mim, quando eu vejo um casal e quando ouço... podcasts sobre as relações, sobre a comunicação, sobre o que se deve ser, pronto, essas coisas todas que eu faço. Uma das coisas mais incríveis que eu já ouvi é que num casal, e já ouvi relatos de artistas e que falam das relações e falam dos pontos altos e dos pontos baixos, mas uma das coisas que eu acho mais incrível numa relação é você ajudar o outro a ser o seu melhor. É ajudar o outro a fazer o seu melhor, é ajudar o outro a ser mais bonito, ajudar o outro a ser mais empreendedor, ajudar o outro a ser talvez mais independente, ajudar o outro a ser mais amável. Ajudar com amor. Não é ajudar o outro a dar conselhos para pôr para baixo, ajudar o outro a dizer que é ridículo, ajudar o outro que não é capaz. Não é essa ajuda. Não são esses conselhos. É ajudar o outro a pôr em cima, a pôr num pódio, a pôr num lugar de destaque. É isso que se deve fazer para ajudar o outro e a encorajar. Agora, pôr para baixo, isso não é bom. Isto, obviamente, tem que se investir na vida íntima, e toda a gente sabe disso. Cuidar
o cuidado temos que ter algum cuidado relativamente às relações, a forma. Mas isso é frequente, envolver outras pessoas nos nossos problemas. É um drama. Principalmente, queridos ouvintes, há muitos casos desses. Principalmente quando envolvemos os nossos filhos. Quando utilizamos os nossos filhos como armas de remesso, como armas de controle, como armas de guerra. Eu hoje estava a caminhar na praia isto é daquelas coisas, e estava um avô a falar com uma menina que devia ter pai 3 ou 4 anos. Percebi que a menina estava com o avô, mas que os pais da menina, portanto, que eram separados, e ela estava a dizer, o meu pai e a minha mãe, eu a passar, mas estou com as antenas ligadas, os meus pais estão sempre zangados, e depois o meu pai mandou-me uma roupa e a minha mãe não gostou, e depois eu cheguei a casa com este vestido molhado e a minha mãe ficou mesmo chateada e telefonou para o meu pai a dizer que eu nunca posso estar com os vestidos molhados e por isso eu vou, por favor, não ponha os vestidos molhados. A miúda tinha 3 anos. E eu ponho a pensar. A miúda já estava a entrar nos problemas dos pais. Não, a miúda está a ser usada para agredir, está a ser usada pelos pais como forma de agressão. Está a entrar nos problemas. Pronto, e o avô super querido, super fofinho, a pegar no vestido e não sei o que, eu vou cuidado, olha que a minha mãe, meu Deus, não quero que o moço molhe o vestido. Isto tem a ver que a utilização que nós fazemos dos nossos filhos como armas, como formas de manter uma guerra. E isso não existe, e quando nós pegamos os nossos filhos para fazer isso, nós temos que nos questionar a nós próprios como seres humanos e que valor é que temos. Mas também há situações, queridos ouvintes, em que as guerras são tão ferozes e tão complicadas que o melhor é arranjar um mediador e sairmos um bocadinho para que alguém resolva por nós, porque nós ficamos incapazes de resolver as coisas da melhor forma possível. 2 semanamentos para uma vida feliz a 2 e que também pode ser transportada para a sociedade, para a relação com os outros, não só com a relação do casal. Foi assim que fizemos o programa desta semana aqui no Momento de Inspiração. Termina musicalmente com Ray Parker Jr. e a meias, aqui com a parceria com o Radio. Vamos ouvir So Into You e depois para a semana voltamos cá novamente à segunda-feira com mais um tema para fazer companhia no início da semana. Obrigada. Até lá.